A lenda do boto cor-de-rosa atravessa gerações, sendo um dos mitos mais fascinantes da Amazônia. Dizem que nas noites de festa, um belo homem vestido de branco surge à beira dos rios para seduzir as moças e levá-las para as águas. Muitos acreditam ser apenas folclore, mas algumas pessoas juram que viveram experiências inexplicáveis. Hoje, trago 5 relatos impressionantes de encontros com essa entidade misteriosa. Será que o boto cor-de-rosa é apenas um mito ou existe algo muito mais profundo por trás dessas histórias? Antes de continuarmos, já deixa o like nesse vídeo. Isso ajuda muito o canal e faz com que mais pessoas conheçam essas histórias misteriosas. E se você já ouviu algum relato sobre o boto cor-de-rosa ou conhece alguém que tem uma história parecida, comenta aqui embaixo. Agora, prepare-se para mergulhar em relatos assustadores e inexplicáveis. Primeiro relato: a noite de São João em Parintins. Eu nunca fui de acreditar nessas histórias de boto, mas naquela noite de São João, em 1998, algo aconteceu que mudou minha visão para sempre. Eu tinha 19 anos e morava em Parintins, uma cidade conhecida pelo Festival de Boi-Bumbá, às margens do rio Amazonas. Naquela noite, a festa estava animada, com danças e fogueiras iluminando a praia. Foi quando vi um homem de presença marcante, alto, de pele clara, vestido de branco e usando um chapéu. Seu olhar era hipnotizante, e ao me convidar para dançar, senti como se o mundo ao redor desaparecesse. Ele falava baixo, com uma voz encantadora, e me conduzia na dança com uma leveza sobrenatural. Mas o estranho é que ninguém parecia notar sua presença da forma como eu via. Minhas amigas olhavam para mim com expressões confusas, como se eu estivesse dançando sozinha. A certa altura, ele segurou minha mão e me puxou em direção à margem do rio. O calor da fogueira se misturava ao frio que subia das águas escuras. Foi quando um trovão ribombou no céu, e um pescador mais velho gritou: "Solta ela! É o boto!" Num piscar de olhos, o homem misterioso desapareceu. Caí de joelhos, tremendo, sem entender o que havia acontecido. Meus amigos correram até mim, perguntando com quem eu estava falando, pois ninguém mais tinha visto o homem. Depois daquela noite, tive pesadelos recorrentes com olhos brilhantes na escuridão das águas. Nunca mais fui a uma festa à beira do rio. Segundo relato: o casamento cancelado em Santarém. Meu nome é Juliana, sou professora e morei por muitos anos em Santarém, no Pará. O que vou contar aconteceu em 2012, quando minha prima Marina quase se casou com um homem que parecia perfeito demais para ser real. Ela o conheceu numa festa ribeirinha, onde ele apareceu do nada, charmoso, educado e com um jeito de quem conhecia os segredos do mundo. Desde aquela noite, Marina parecia enfeitiçada. Ele a visitava apenas ao entardecer e ia embora antes da meia-noite. O estranho era que ninguém sabia de onde ele vinha. Ele não tinha família, amigos ou qualquer passado. Quando perguntávamos sobre sua vida, ele desviava o olhar e mudava de assunto. Com o tempo, Marina começou a adoecer. Ficava fraca, tinha febres inexplicáveis e sonhava todas as noites com águas profundas e frias. O casamento estava marcado para outubro, mas, dias antes, um pajé da vila nos procurou. Ele disse que aquele homem não era humano e que Marina corria perigo. Decidimos investigar e seguimos o tal noivo uma noite. Ele foi até a beira do rio e, diante dos nossos olhos, simplesmente desapareceu na água. O pavor tomou conta da família, e Marina foi levada para rezas e banhos de descarrego. Com o tempo, sua saúde voltou ao normal. O casamento nunca aconteceu, e ninguém nunca mais viu aquele homem. Terceiro relato: o filho do rio em Manaus. Cresci ouvindo histórias sobre o boto, mas nunca imaginei que minha mãe teria algo a revelar sobre isso. Aos 40 anos, descobri um segredo que minha família guardava. Meu pai biológico nunca foi um homem comum. Minha mãe, Teresa, sempre evitava falar sobre ele, mas em uma noite chuvosa, depois de algumas taças de vinho, ela contou sua história. Ela tinha apenas 18 anos quando, numa festa de Boi-Bumbá em Manaus, conheceu um homem misterioso. Ele era lindo, de olhos profundos e um sorriso envolvente. Dançaram a noite inteira, e no final da festa, ele a levou até a beira do rio. No dia seguinte, ele sumiu sem deixar vestígios. Meses depois, minha mãe descobriu que estava grávida. O mais estranho veio depois que nasci. Minha pele era mais clara do que a dela, e minha avó dizia que eu tinha olhos de peixe. Durante a infância, sonhava constantemente com águas escuras e sentia uma atração inexplicável pelos rios. Minha mãe sempre me alertava para nunca nadar sozinho. Um dia, aos 12 anos, fui levado pela correnteza e quase morri afogado, mas algo me puxou de volta. Desde então, não duvido mais do que dizem sobre o boto. Quarto relato: a mulher do chapéu em Óbidos.
Em 1986, quando eu era adolescente, uma mulher muito bela apareceu na vila onde eu morava, em Óbidos, no Pará. Ela usava um chapéu grande e elegante, que nunca tirava da cabeça. Era diferente de todas as outras mulheres dali, com uma pele alva e um olhar sedutor. Os homens caíam aos seus pés, e minha mãe dizia que algo nela não era normal. Ela sempre aparecia nas festas e desaparecia antes do amanhecer. Meu irmão mais velho, apaixonado, foi atrás dela numa dessas noites. Ele não voltou para casa. Procuramos por ele por dias, até que seu corpo foi encontrado boiando no rio, sem sinais de violência, mas com uma expressão estranha no rosto. Poucos meses depois, a mulher sumiu tão misteriosamente quanto apareceu. Mas alguns pescadores juram que a viram na beira do rio, e que quando ela se virou, seus olhos refletiam como os de um peixe. Quinto e último relato: o chamado do rio em Itacoatiara. Em 2019, fui passar as férias em Itacoatiara, no Amazonas, na casa de uma tia. Sempre fui cético, mas naquela noite algo inexplicável aconteceu. Estávamos reunidos contando histórias quando ouvimos um chamado vindo do rio. Uma voz suave, masculina, dizia meu nome. Meus primos riram, mas eu senti um arrepio. Caminhei até a margem e vi uma figura à distância, vestida de branco. Ele me olhava fixamente, e minha mente ficou entorpecida. Senti uma vontade irresistível de entrar na água. Quando já estava com os pés dentro do rio, minha tia me puxou com força e gritou orações. Despertei como se estivesse em um transe. Desde então, evito as margens dos rios à noite. Não sei o que teria acontecido se minha tia não estivesse ali. Histórias como essas ecoam pela Amazônia e mostram que a lenda do boto cor-de-rosa é mais do que um conto. Talvez seja um aviso, uma forma da cultura popular alertar sobre os perigos ocultos das águas. Mas e você? Acredita que o boto ainda seduz aqueles que se aventuram perto dos rios à noite? Comenta aqui embaixo a sua opinião. E se gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos misteriosos. Nos vemos no próximo vídeo.